Quando Danielle Whitmore levou Amara Lewis ao sarau de elite da sua família, não sabia que os sussurros naquele salão, iluminado por lustres de cristal, se transformariam numa guerra que lhe custaria tudo. As palavras do seu pai cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Uma mulher negra arruinará o nosso legado. E, de repente, Daniel teve de escolher entre uma fortuna e a mulher que o fazia sentir-se vivo pela primeira vez na sua vida privilegiada. Mas eis o que o pai dele não sabia. Enterrado sob camadas de tinta velha, num retrato de família esquecido, estava um segredo que estilhaçaria tudo o que Edward Whitmore acreditava sobre linhagens, pureza e o legado que passara uma vida a proteger. O que Amara descobriu iria destruí-los a todos, ou tornar-se-ia a chave para uma redenção que ninguém antevia. Os lustres de cristal cintilavam como 1000 sóis minúsculos. Amara Lewis estava à entrada da propriedade dos Whitmore, o coração a bater-lhe depressa contra as costelas. O vestido prateado que Daniel a ajudara a escolher brilhava sob as luzes. Era lindo, ela era linda. Mas ali, a observar a multidão de rostos brancos e abastados que se viravam para a encarar, sentia como se estivesse a usar um cartaz em vez de um vestido. "Estás bem", Daniel sussurrou. A sua mão encontrou a curva das costas dela, quente e reconfortante. Ela acenou. Mentir parecia mais fácil do que explicar a opressão no peito. A gala anual da Fundação Whitmore. Daniel falara dela durante semanas, a voz brilhante de entusiasmo. Queria-a ali. Queria que todos a conhecessem. Ela dissera sim porque o amava, porque 3 meses juntos tinham parecido um regresso à casa, depois de uma vida inteira de deambular. Mas agora, ao atravessar a multidão, sentia todos os olhares. Algumas pessoas sorriam, a maioria não. Os sussurros começaram como o vento entre as árvores, suaves no início, depois impossíveis de ignorar. "É aquela? Ouvi dizer que ela trabalha num pequeno ateliê no centro da cidade. Que interessante." O maxilar de Daniel apertou-se. Ela sentiu-o na forma como a mão dele pressionou mais forte as costas dela, protetora mas tensa. Avançaram em direção ao bar, e uma mulher coberta de diamantes interceptou-lhes o caminho. "Daniel!" Beijou-o em ambas as faces, à moda europeia. Os olhos dela deslizaram para Amara, brilhantes e perscrutadores. "E quem é esta adorável amiga?" "Esta é a Amara", Daniel disse. A sua voz tinha um tom mais áspero. "A minha namorada." O sorriso da mulher não lhe chegava aos olhos. "Que maravilha! E o que fazes, Amara?" "Restauro pinturas", Amara disse. Manteve a voz firme, profissional. "Retratos antigos, principalmente." "Que pitoresco!" A mulher tocou no braço de Daniel. "O teu pai está à tua procura, querido. Algo sobre o discurso." Daniel desculpou-os, a mão nunca deixando as costas de Amara. Abriram caminho pela multidão, e ela notou como as pessoas se afastavam. Alguns acenavam a Daniel com respeito, outros olhavam para ela com curiosidade ou desaprovação mal disfarçada. Um homem idoso chegou mesmo a virar-lhes as costas quando passaram. Edward Whitmore estava perto da grande escadaria, dominando o espaço como um rei no seu castelo. Alto, de cabelo prateado, com o tipo de presença que fazia as pessoas endireitarem a postura. Viu-os aproximar-se. O seu rosto ficou cuidadosamente inexpressivo. "Pai", Daniel disse, "gostaria que conhecesse a..." "Falamos mais tarde." Edward interrompeu-o. Os seus olhos tocaram Amara por meio segundo, depois descartaram-na por completo. "Com licença." Ele afastou-se. Assim, sem mais nem menos. Como se ela fosse invisível. O rosto de Daniel ficou vermelho. "Lamento." "Ele está apenas..." "Está tudo bem", Amara disse rapidamente. A mentira sabia a fel. A sério. Mas não estava bem. Nada daquilo estava bem. A noite arrastou-se. Tiveram conversas banais com pessoas cujos nomes Amara esqueceu instantaneamente. Alguns foram gentis. A maioria foi friamente educada, o tipo de educação que parecia uma bofetada. Daniel tentou manter-lhe o ânimo, trazendo-lhe champanhe, mostrando-lhe as obras de arte nas paredes, contando histórias que a faziam sorrir apesar de tudo. Mas ela sentia o peso de ser observada, de ser julgada, de ter a cor errada numa sala cheia de rostos brancos e dinheiro antigo. Perto da meia-noite, escapou para a casa de banho. Encerrou-se numa cabine e encostou a testa à porta de metal fria. O seu reflexo no espelho mostrava rímel borrado,
e olhos cansados. Arrumou-se, ergueu o queixo e voltou para fora. O corredor estava vazio, exceto por vozes que vinham do canto. Reconheceu a voz de Daniel e a do pai dele, baixa e cortante. Absolutamente inaceitável. Ela é brilhante e gentil e eu amo-a. Amor. A risada de Edward era amarga. Tens 31 anos. Isto não é uma experiência de faculdade. Compreendes o que estás a arriscar? Os pés de Amara pararam de se mover. Devia afastar-se. Devia dar-lhes privacidade. Mas não conseguia fazer as pernas funcionar. Uma mulher negra arruinará o nosso legado, Edward disse. Cada palavra precisa e cortante. Tudo o que o teu avô construiu. Tudo o que eu protegi. Perdido. Porque não conseguiste pensar além? Além do quê? A voz de Daniel elevou-se. Além da minha própria felicidade, além de encontrar alguém que realmente se importa comigo, em vez do meu apelido, controla o teu tom. Não, tu controla o teu. Amara é a melhor coisa que me aconteceu. E se não consegues ver isso, então o quê? Vais deitar fora a tua herança? A tua posição na administração? O teu futuro? Silêncio. Pesado e denso. A mão de Amara encontrou a parede. A sua visão ficou turva. Já tinha ouvido o suficiente. Mais do que suficiente. Ela virou-se e caminhou. Rápido. Pelo corredor passou pelo salão de festas, pelas portas da frente, para o ar fresco da noite. Os saltos dela estalavam nos degraus de pedra. Alguém chamou o seu nome. A voz de Daniel distante. Mas ela continuou. O funcionário do serviço de estacionamento pareceu assustado quando ela pediu um táxi. Tenha certeza, menina. Posso chamar o Sr. Whitmore. Um táxi. Por favor. 10 minutos depois, ela já tinha partido. Amara sentou-se no seu apartamento, ainda com o vestido prateado. O seu estúdio era pequeno, mas era dela. Uma sala que servia de sala de estar, quarto e espaço de trabalho. Telas forravam as paredes. O cheiro de tinta e óleo de linhaça geralmente a confortava. Naquela noite, apenas a lembrava de quão diferente era o seu mundo do de Daniel. Conhecera-o há 3 meses, numa galeria no centro da cidade. Ele ficou em frente ao retrato que ela restaurara durante 20 minutos, apenas a olhar. Quando finalmente falou, perguntou sobre a técnica dela, o processo, a inspiração, não sobre o preço ou as suas credenciais. Ele ouviu como se as suas palavras importassem. Foram tomar café, depois jantar, depois mais jantares. Ele fazia-a rir, fazia-a sentir-se vista de uma forma que nunca experimentara antes. A cor não importara na bolha que tinham construído juntos, mas as bolhas rebentam. Ela limpou os olhos e procurou os seus materiais de pintura. Quando as emoções ficavam muito grandes, ela pintava. Era a única coisa que ajudava. A batida veio ao amanhecer, suave, mas insistente. Ela sabia quem era antes de abrir a porta. Daniel estava lá, encharcado. O seu fato caro colava-se-lhe ao corpo, o cabelo a pingar água no tapete da porta. Os olhos dele estavam vermelhos. Lamento, disse ele. Meu Deus, Amara, lamento tanto. Ela quis bater a porta. Quis proteger-se de mais dor. Mas ao vê-lo assim, a tremer e miserável, algo no seu peito abriu uma fenda. Entra, sussurrou ela. Ele entrou, deixando pegadas molhadas no chão de madeira. Ela pegou numa toalha da casa de banho e entregou-lhe. Ele secou o rosto, mas depois não pareceu saber o que fazer com as mãos. Eu disse-lhe, Daniel disse, depois de partires, disse-lhe exatamente o que pensava da sua intolerância e do seu precioso legado. Daniel, não, ouve. Ele deu-me um ultimato. Amor ou herança. Ele disse mesmo isso. Escolhe entre tu e tudo o resto. O estômago de Amara revirou-se. E o que disseste? Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela. Os seus olhos continham algo feroz, desesperado e completamente genuíno. Eu escolhi-te, disse ele. Vou sempre escolher-te. As palavras deviam tê-la deixado feliz, mas tudo o que sentia era um peso. Não devias ter de escolher. Talvez não, mas escolhi. Ele aproximou-se. Não me importo com o dinheiro, com a casa, com a posição na administração. Nada disso importa se te perder. Dizes isso agora, disse ela suavemente. Mas e no próximo mês? No próximo ano? Quando estiveres desligado de tudo o que sempre conheceste? Então, construirei algo novo. A mão dele procurou a dela, hesitante. Contigo, se me quiseres.
Ela olhou para as mãos unidas deles, a dele pálida contra a dela castanha. Uma coisa tão simples, mas o mundo tornava-a complicada. Estou com medo, admitiu ela. Eu também, disse ele. Mas tenho mais medo de viver sem ti. O sol nasceu lentamente, pintando o apartamento dela em tons de ouro e âmbar. Fizeram o pequeno almoço juntos, ovos e torradas, porque era tudo o que ela tinha. O fato caro de Daniel estava pendurado no seu varão de duche, a secar. Ele usava a sua t-shirt de arte, que lhe ficava grande, e parecia ridículo e perfeito. Não falaram do pai dele, não falaram de dinheiro, ou legado, ou nada disso. Apenas existiram juntos no seu pequeno mundo manchado de tinta, e por algumas horas pareceu ser o suficiente. Catherine Whitmore passara pelo apartamento 3 vezes antes de ter coragem para estacionar. Seguira Daniel na manhã anterior, curiosa e preocupada. Observou-o bater aquela porta, encharcado e desesperado. Observou-o ser deixado entrar. Ficou no carro durante 1 hora, a pensar na raiva do marido na noite anterior, nas coisas que ele dissera, na crueldade na sua voz. A pensar na jovem de vestido prateado, que mantivera a cabeça erguida, mesmo quando os sussurros a derrubavam. A pensar em que tipo de pessoa queria ser. Agora era de tarde, e ela estava em frente ao ateliê de restauro de arte de Amara. O letreiro era pintado à mão, simples mas elegante. Através da janela podia ver alguém a trabalhar. Amara, debruçada sobre uma tela completamente focada. Catherine empurrou a porta. Um sino tilintou. Amara levantou os olhos. Os olhos dela arregalaram-se em reconhecimento, depois fecharam-se, guardados. Senhora Whitmore, disse ela cuidadosamente. Catherine, por favor. Ela aproximou-se, observando o espaço. Pinturas em várias fases de restauro forravam as paredes. O cheiro a terebintina e tela antiga enchia o ar. Era um trabalho honesto. Um trabalho lindo. Esperava que pudesses olhar para algo para mim. Tirou uma fotografia da mala. Um retrato antigo, óleo sobre tela, escurecido pelo tempo e danos de fumo. Amara pegou-lhe, a sua máscara profissional a assumir o lugar. Isto é do século XVIII. Técnica francesa. Onde o arranjou? Tem estado na família de Edward há gerações. Sempre quis vê-lo restaurado, mas... Catherine calou-se. Nunca tive oportunidade. Conversaram sobre o processo de restauro. A voz de Amara mudava quando falava do seu trabalho. Confiante, conhecedora, apaixonada. Catherine viu-se genuinamente interessada, fazendo perguntas, ouvindo as respostas. Finalmente Amara pousou a fotografia. Por que está realmente aqui? Catherine esperava a pergunta. Preparara uma resposta. Mas ali sentada, a olhar para esta jovem que não fizera nada de errado exceto amar o seu filho, todas as palavras preparadas pareciam ocas. Quero que saiba que não partilho as opiniões do meu marido, disse ela suavemente. Nunca partilhei. Mas fica com ele. Sim. A garganta de Catherine apertou-se. Fico. Dou desculpas. Digo a mim mesma que o posso mudar lentamente por dentro. Talvez isso me torne uma cobarde. Eu não disse isso. Não precisou. Catherine estudou as suas mãos. 60 anos, e ainda a usar o anel de casamento, ainda a desempenhar o papel de esposa dedicada. Não estou a pedir que o perdoe, ou a mim. Só queria que soubesse que o que ele disse é o medo a falar. Medo da mudança, de perder o controlo. Isso não faz doer menos. Não. Catherine concordou. Não faz. Sentaram-se em silêncio por um momento. Lá fora o trânsito zumbia. Lá dentro o tempo parecia suspenso. Ele não cederá facilmente, Catherine disse finalmente. A Edward nunca lhe foi dito não. Nunca teve de questionar a sua visão do mundo. Precisa de compreender isso. Daniel já escolheu. Eu sei. Vi-o esta manhã, parecia feliz. Catherine sorriu tristemente. Não o via tão feliz há anos. Isso devia dizer-me algo, não devia? A expressão de Amara suavizou ligeiramente. Apenas ligeiramente. Ficará bem. Quando Edward descobrir que veio aqui, vou gerir. Catherine levantou-se pegando na mala. Tenho gerido durante 35 anos. À porta, ela parou. Se vale de alguma coisa, acho que é exatamente o que o meu filho precisa. E espero que um dia ele veja o que eu vejo. O quê? Que o legado não é sobre sangue ou dinheiro, ou manter as coisas como sempre foram. Os olhos de Catherine lacrimejaram. É sobre amor e coragem. E escolher ser melhor do que a geração anterior.
Ela partiu antes que Amara pudesse responder. Mais tarde, quando Catherine verificou o telemóvel, viu o alerta de notícias. Alguém a tinha fotografado a entrar e a sair do ateliê. A manchete já circulava. Matriarca Whitmore visita. Namorada controversa do filho. Edward vê-lo-ia ao jantar. Lidaria com isso então. O telemóvel de Daniel vibrou às 7 da manhã. Depois novamente às 7h05. Depois não parou. Ele pegou-lhe na mesa de cabeceira de Amara, semicerrando os olhos para o ecrã. 23 chamadas perdidas. 47 mensagens de texto. O estômago apertou-se-lhe. O que se passa? Amara murmurou, ainda meio a dormir. Ele não respondeu. Apenas abriu a sua aplicação de notícias e viu a manchete. Caso secreto do herdeiro. Whitmore chocou a sociedade de Charleston. Abaixo, uma fotografia. Ele e Amara a saírem da gala. Outra da sua mãe no ateliê. Uma terceira dele à porta de Amara ao amanhecer encharcado. O artigo especulava descontroladamente. Parte era verdade. A maior parte era fofoca exagerada vestida de jornalismo. Mas o dano estava feito. O telemóvel dele tocou. O número do pai. Ele recusou. Tocou novamente de imediato. Tens de atender, Amara disse. Ela estava acordada agora, a ler por cima do ombro dele. O rosto dela ficara pálido. Ele não queria, mas ela tinha razão. Olá, pai. O meu gabinete, 9 horas. A voz de Edward poderia ter congelado o fogo. Não te atrases. A linha ficou muda. Daniel olhou para Amara. Os olhos dela estavam arregalados, com medo. Ele queria dizer-lhe que ficaria tudo bem. Queria prometer que nada mudaria. Mas ele nunca fora bom a mentir. O escritório da família Whitmore ocupava o último andar de um edifício histórico no centro da cidade. Daniel passara todos os verões ali, quando adolescente, aprendendo o negócio, preparando-se para herdar o império do pai. Agora, ao entrar pela porta, sentia-se um estranho. Edward estava sentado atrás da sua secretária. O advogado da família flanqueava-o, um homem magro com óculos de aros finos que nunca sorrira na vida. Senta-te, Edward disse. Daniel permaneceu de pé. O que quer que vás dizer, diz apenas. Edward deslizou uma pasta pela secretária. O teu fundo fiduciário está congelado. Os teus cartões de crédito foram cancelados. A tua posição na administração é terminada com efeito imediato. O teu apartamento, o que a família possui, terá de ser desocupado até ao fim da semana. As palavras caíram como murros. A visão de Daniel ficou turva. Não podes? Posso. E já o fiz. O rosto de Edward era de granito. Isto é o que significa escolhê-la, filho. Olha bem, este é o teu futuro. O advogado pigarreou. Se terminares a relação, o Sr. Whitmore está disposto a reintegrar... Não. A palavra saiu mais forte do que Daniel pretendia. Ele encontrou os olhos do pai e viu algo piscar ali. Surpresa, talvez. Ou desilusão. Não estou a terminar nada, Daniel disse. Então, se essa é a tua única oferta, terminamos aqui. Ele virou-se para sair. Vais arrepender-te disto, Edward chamou-o, quando o dinheiro acabar, quando os teus amigos deixarem de telefonar, quando perceberes o que deitaste fora por uma... Daniel virou-se bruscamente. Termina essa frase. Desafio-te. A boca de Edward fechou-se. Pela primeira vez na vida de Daniel, o pai dele desviou o olhar primeiro. Não te criei para seres um tolo, Edward disse suavemente. Não, Daniel concordou. Criaste-me para valorizar a reputação acima das pessoas, o dinheiro acima do amor, a imagem acima da verdade. Talvez eu não queira ser o homem que tentaste fazer de mim. Ele partiu antes que o pai pudesse responder. Lá fora, o sol era demasiado brilhante, a rua demasiado barulhenta. Ele andou 6 quarteirões antes que as pernas cedessem e sentou-se num banco, com a cabeça entre as mãos, tentando processar o que acabara de acontecer. O telemóvel dele vibrou. Amara. Como correu? Ele olhou para a mensagem. Depois ligou-lhe. Estou livre, disse ele quando ela atendeu. A sua voz falhou na palavra. Pela primeira vez na vida, estou completamente livre. O que é que ele fez? Ele contou-lhe tudo. Quando terminou, houve silêncio do lado dela. Depois, uma respiração trêmula. Lamento tanto, sussurrou ela. Não lamentes. Esta é a escolha dele, não a tua. Ele levantou-se, começou a andar de volta para o apartamento dela, para casa. Preciso de fazer as minhas malas. Posso ficar contigo? Só até arranjar alguma coisa?
Daniel, a voz dela estava embargada pela emoção. Não precisas de perguntar. Eu sei, mas queria fazê-lo de qualquer maneira. Então sim, claro. Passou a tarde no seu apartamento, o seu antigo apartamento, a empacotar caixas. Uma vida inteira reduzida a uma dúzia de caixas de cartão. Os seus fatos caros, os seus livros, as suas fotografias, tudo parecia pesado e estranho, como a vida de outra pessoa. Ao fim da tarde, tinha mudado tudo para o apartamento-estúdio de Amara. Ela ajudou-o a desempacotar, encontrando espaço onde não existia, fazendo-lhe lugar na sua vida já tão cheia. Naquela noite, deitaram-se na cama pequena dela, os corpos apertados pela necessidade. Lá fora, Charleston zumbia com a sua habitual energia de sexta-feira à noite. Lá dentro, tudo parecia diferente. Mais pequeno, mais simples, real. Estás bem? Amara perguntou. A cabeça dela repousava no peito dele, a respiração quente contra a sua pele. Não sei, admitiu ele. Pergunta-me amanhã. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, tenho orgulho em ti. As palavras atingiram-no mais forte do que o esperado. Os olhos dele ardiam. Obrigada. Falo a sério. O que fizeste hoje? Isso exigiu verdadeira coragem. Não parece coragem. Parece que acabei de destruir a minha vida inteira. Talvez seja assim que a coragem se parece às vezes. Ela apoiou-se num cotovelo, olhando para ele. Recomeçar. Escolher o amor, mesmo quando te custa tudo. Ele tocou o rosto dela, traçou a curva da sua bochecha. Faria tudo de novo, 1000 vezes. Ela beijou-o então, suave e doce e cheia de promessas. E pela primeira vez desde que saíra do escritório do pai, Daniel sentiu algo além do medo e do arrependimento. Sentiu esperança. 2 dias depois, Daniel aprendeu o que era a vida comum. Ir às compras sem cartão de crédito significava contar o dinheiro e comparar preços. Cozinhar sem um cozinheiro particular significava ovos queimados e alarmes de fumo. Reparar uma torneira a pingar sem chamar a manutenção significava vídeos no YouTube e confusos palavrões. Amara achava aquilo hilariante. Estás a fazer mal, disse ela, observando-o a lutar com a chave inglesa. Estou a fazer o meu melhor. Toma. Ela empurrou-o para o lado, as mãos mais pequenas de alguma forma, encontrando o ângulo certo. A torneira parou de pingar. Pronto. Ele olhou para ela. Exibida. Crescia a arranjar coisas. Ela limpou as mãos nas calças de ganga. Tu cresceste com pessoas que arranjavam as coisas por ti. Está tudo bem. Vais aprender. Eram pessoas diferentes de mundos diferentes. Ele apercebia-se disso mais a cada dia, mas as diferenças não pareciam obstáculos. Pareciam oportunidades para aprender, para crescer, para se tornar alguém melhor. Naquela noite, foram a pé ao mini-mercado da esquina buscar pão e leite. Uma mulher reconheceu-o, a senhora Patterson, que costumava organizar os mesmos almoços de caridade que a mãe dele. Daniel Whitmore, disse ela, a voz ecoando pela secção de legumes. Soube da sua situação. Várias pessoas viraram-se para olhar. Senhora Patterson, Daniel disse calmamente. Ele pegou na mão de Amara. Esta é a Amara, a minha namorada. Sim, vi as fotografias. O sorriso da senhora Patterson era fino. Que pena. O seu pobre pai. O meu pobre pai, Daniel repetiu. Exato. A mulher olhou entre eles, a sua expressão afiada. Sabe, querida, disse ela a Amara, existem serviços para jovens mulheres na sua posição. Se precisar de ajuda, não estou em nenhuma posição que precise de ajuda, Amara disse suavemente. Mas obrigada pela sua preocupação. Os lábios da mulher franziram-se. Ela afastou-se sem mais uma palavra. A mão de Amara tremia na dele. Ele apertou-a gentilmente. Odeio isto, sussurrou ela. Odeio que as pessoas pensem que sou uma espécie de caça-fortunas ou estão errados. Mas eles não sabem disso. Veem-me e fazem juízos de valor e... Ei, ele virou-a para o encarar ali mesmo no meio da secção de legumes. Olha para mim. As opiniões deles não importam. A única coisa que importa é isto. Nós, está bem? Ela assentiu, mas os seus olhos estavam úmidos. Caminharam para casa em silêncio. O peso do julgamento pairava sobre os seus ombros. Naquela noite, deitados na cama, Daniel puxou-a para perto e sussurrou as palavras que guardava há semanas. Eu amo-te. Amara ficou imóvel. Depois, virou-se para olhá-lo,
os olhos a procurar o seu rosto na luz tênue. Diz outra vez, sussurrou ela. Eu amo-te, Amara Lewis. Amei-te desde o primeiro dia na galeria. Vou amar-te quando estivermos sem dinheiro e a lutar. Vou amar-te quando o mundo inteiro achar que sou louco. Vou amar-te para sempre, se me deixares. Uma lágrima escorregou pela sua face, depois outra. Mas ela estava a sorrir. Eu também te amo, disse ela, tanto que me assusta. Um medo bom ou um medo mau? Ambos. Ela riu-se através das lágrimas. Porque continuo à espera que isto se desmorone, que tu acordes e percebas o que sacrificaste, que o conto de fadas termine. Isto não é um conto de fadas, disse ele. Contos de fadas são fáceis, isto é real. E o real é desarrumado e difícil e às vezes dói. Mas prefiro o desarrumado e real contigo do que o perfeito e vazio com qualquer outra pessoa. Ela beijou-o então, profundo e desesperado e cheio de todas as palavras que não tinham dito. E por aqueles preciosos momentos, o pequeno apartamento, os vizinhos críticos, o futuro incerto, nada disso importava. Eles tinham um ao outro. Teria de ser o suficiente. A luz da manhã entrava pela janela, pintando de dourado o pequeno apartamento da Amara. Daniel estava sentado à mesa da cozinha, a esboçar num bloco de notas. Números e plantas cobriam a página. Amara trabalhava por perto, as mãos firmes enquanto limpava um retrato do século XX. E se abrirmos uma galeria? Disse Daniel de repente. Amara levantou o olhar. O quê? Uma galeria, no centro da cidade. Poderíamos expor artistas locais, oferecer serviços de restauro, organizar exposições. Os seus olhos brilhavam com possibilidades. Tu tens o conhecimento. Eu tenho experiência em negócios. Poderíamos fazer funcionar. Ela pousou o seu pincel. Galerias são caras para abrir. Tenho umas poupanças, de antes, uma conta separada que o meu pai não conhecia. Ele empurrou o bloco para ela. Vê, se mantivermos os custos baixos, alugarmos um espaço pequeno, fizermos a maior parte do trabalho nós mesmos. Ela estudou os cálculos dele. Os números eram apertados, mas possíveis. O seu coração começou a bater mais depressa. Seríamos sócios? Perguntou ela. Em tudo. Um sorriso repuxou-lhe os lábios. Então, é melhor começarmos a procurar espaços. Passaram a tarde a caminhar pelo centro da cidade, espreitando pelas montras, a tirar notas. A maioria dos lugares era demasiado cara ou demasiado grande. Mas na zona artística, encaixada entre uma pastelaria e uma livraria, eles encontraram-no. Uma pequena loja com boa luz natural e paredes de tijolo exposto. O aluguer era acessível. O espaço era perfeito. Daniel ligou para o senhorio ali mesmo na rua. Ao anoitecer, tinham um encontro para visitar o espaço como deve ser. Isto pode mesmo funcionar, disse Amara enquanto caminhavam para casa. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa. Está mesmo a acontecer. Está a acontecer, concordou Daniel. Apertou-lhe a mão. Estamos a construir algo, juntos. Naquela noite, uma carta chegou, sem remetente. Apenas a letra da Catherine num envelope, que continha um cheque e um pequeno bilhete, para a galeria, de alguém que acredita em novos começos. Amara apertou o cheque ao peito, com as lágrimas a escorrer. A tua mãe... Ela está a tentar, disse Daniel suavemente, da única forma que consegue. 2 semanas depois, Tara Lewis apareceu sem avisar. A irmã mais velha de Amara estava na entrada, braços cruzados, olhos afiados. Usava a farda da sua vez no hospital e parecia pronta para lutar. Então, disse Tara, tu és o tipo que meteu a minha irmã na primeira página. Daniel levantou-se. Eu sou o Daniel. Tu deves ser... Não te esforces. Tara passou por ele e entrou no apartamento. Olhou em volta, observando o espaço apertado, as caixas ainda por desembalar, a vida que a irmã tinha abraçado. Amara, podemos falar? A sós? Tudo o que disseres a mim, podes dizer à frente do Daniel. A mandíbula de Tara cerrou-se. Depois, ela suspirou. Está bem. Enlouqueceste? Tara... Não, a sério. Conheces este tipo há 3 meses e de repente és notícia de primeira página? A família dele odeia-te. As pessoas estão a dizer coisas horríveis. E para quê? Por amor, disse Amara calmamente. O amor não paga a renda, irmãzinha. O amor não te protege quando os amigos ricos dele decidirem tornar-te a vida num inferno. O amor não. O amor é suficiente.
interrompeu Daniel. Ambas as mulheres viraram-se para olhá-lo. Sei que tens todos os motivos para duvidar de mim, para pensares que sou apenas um miúdo privilegiado a brincar à rebeldia, mas não vou a lado nenhum. A tua irmã é a melhor coisa na minha vida, e farei tudo o que for preciso para provar que sou digno dela. Tara estudou-o por um longo momento. Depois virou-se para Amara. Ele fala sempre assim? Infelizmente sim. Tara sentou-se no sofá. Está bem. É o seguinte, se a magoares, não me interessa o quão rica é a tua família. Conheço pessoas que fazem os problemas desaparecer. Tara, Amara parecia mortificada, mas Daniel sorriu. Justo. Algo mudou na expressão da Tara. Não exatamente aprovação, mas perto disso. Então, o que é que ouvi sobre uma galeria? Passaram a hora seguinte a falar dos planos. Tara fez perguntas difíceis. Encontrou falhas no orçamento deles. Fez com que pensassem em problemas que não tinham considerado. Mas quando partiu, abraçou Amara com força e sussurrou. Ele é melhor do que esperava. Não lhe digas que eu disse isto. A inauguração discreta aconteceu numa sexta-feira à noite. Passaram 2 semanas a pintar paredes, a instalar luzes, a organizar as exposições. A galeria era pequena, mas bonita. As peças restauradas da Amara estavam penduradas ao lado de trabalhos de artistas locais. Daniel desenhara etiquetas simples, mas elegantes para cada peça. 20 pessoas vieram, principalmente amigos e vizinhos curiosos. Ninguém do antigo círculo social de Daniel, mas isso não importava. As pessoas que apareceram eram genuínas, interessadas, simpáticas. Então, Angela Hartford entrou. Ela era do mundo de Daniel. Dinheiro antigo, preconceitos enraizados. O seu marido fazia parte de 3 conselhos de administração com Edward Whitmore. Usava pérolas e um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Daniel, disse ela, cumprimentando-o com 2 beijos no ar. Que espaço encantador. A pausa antes de espaço dizia tudo. Obrigado por ter vindo, disse Daniel com cautela. O olhar de Angela percorreu a sala e pousou na Amara. E tu deves ser a artista de quem toda a gente fala. Restauradora de arte, corrigiu Amara. Manteve a voz profissional. Gostaria de saber algo sobre alguma das peças? Oh, tenho a certeza de que são muito autênticas. Angela tocou numa moldura com um dedo cuidado. Sabes, Daniel, o teu pai estava a dizer no outro dia o quanto sente a tua falta nas reuniões do Conselho de Administração. Tão importantes decisões a serem tomadas. Decisões que afetam o futuro da família. Tenho a certeza de que ele se desenrasca, disse Daniel. Será? O sorriso de Angela acentuou-se. As famílias são coisas delicadas, párteas, e às vezes não há como as recompor. Ela partiu depois disso, tendo dito o que tinha vindo dizer. As mãos de Amara tremiam enquanto endireitava uma moldura que não precisava de ser endireitada. Daniel veio por trás dela, a sua presença quente e sólida. Desculpa, murmurou ele. Pelo quê? Tu não a convidaste. Não, mas ela veio por minha causa, porque magoar-te magoa-me, e pessoas como ela gostam disso. Amara virou-se para encará-lo. A galeria estava quase vazia agora. Apenas alguns curiosos a examinar as obras de arte. O teu pai mandou-a, não foi? Provavelmente. Ele realmente acha que isto vai funcionar? Que alguns comentários maldosos nos farão desistir? Daniel tocou-lhe na face. Acho que ele está desesperado, e pessoas desesperadas fazem coisas tolas. Naquela noite, fecharam a galeria e caminharam para casa pelas ruas tranquilas. Amara sentia-se cansada, mas satisfeita. A sua primeira inauguração, o seu primeiro passo para construir algo real. Então chegaram ao prédio de apartamentos e viram o aviso colado à porta. Despejo. 30 dias. Daniel arrancou o papel lendo-o rapidamente. Isto não faz sentido. Pagamos até ao próximo mês. Olha para a assinatura, disse Amara. O dono do prédio. Um nome que Daniel reconheceu. Um dos associados de negócios do seu pai. Ficaram ali parados no ar quente da noite, o aviso de despejo a esvoaçar na mão de Daniel. À volta deles, a cidade zumbia com a energia da noite de sexta-feira. Lá dentro, Amara sentiu algo frio a instalar-se no seu peito. Ele não nos consegue deixar ser felizes, disse ela. Não uma pergunta, uma afirmação. Não, Daniel concordou. Acho que não consegue. Subiram as escadas para o seu apartamento em silêncio. Lá dentro,
Daniel pegou imediatamente no telemóvel, a ligar para advogados, a tentar descobrir se o despejo era legal. Amara sentou-se na cama e olhou para o nada. Ela sabia que isto seria difícil. Sabia que enfrentariam obstáculos, mas não tinha compreendido a extensão do alcance de Edward Whitmore. Quantas pessoas lhe deviam favores? Quão longe ele iria para provar um ponto? Daniel desligou com o rosto sombrio. O despejo é tecnicamente legal. Ele comprou o prédio há 2 dias. Novos proprietários podem rescindir contratos de arrendamento mensais com aviso prévio adequado. Então temos 30 dias. Temos 30 dias. Amara riu-se, mas o riso saiu amargo. O teu pai realmente não faz as coisas pela metade. Daniel sentou-se ao lado dela. Por muito tempo, nenhum falou. Depois ele pegou-lhe na mão. Vamos encontrar outro lugar, disse ele. Um sítio onde ele não possa tocar. Pode tal lugar existir? Tem de existir. Mas naquela noite, deitada na cama, Amara olhava para o teto e perguntava-se quanto tempo mais conseguiriam lutar. Quantas batalhas antes que simplesmente ficassem sem forças. 3 semanas depois, mudaram-se para um pequeno apartamento por cima de uma padaria. O cheiro a pão fresco cozido acordava-os às 5 da manhã. O espaço era mais pequeno do que o anterior, com um teto inclinado e canalização temperamental. Mas a renda era barata e a senhoria, uma senhora vietnamita idosa chamada Senhora Nguyen, não se importava com a sua história. Ela só queria inquilinos fiáveis. É perfeito, Amara mentiu, olhando em volta da sala apertada. Daniel sorriu cansado. És uma péssima mentirosa. Eu sei. Desembalaram caixas de novo. Fizeram o espaço parecer um lar de novo. Mas o dinheiro estava a apertar. A galeria gerava algum rendimento, mas não o suficiente. Ainda não. Daniel aceitava trabalhos de design como freelancer, trabalhando pela noite dentro. Amara agarrava todos os projetos de restauro que conseguia encontrar. As contas acumularam-se na mesma. Certa manhã, Tara apareceu com compras. Antes que comeces com o teu orgulho, disse ela, passando por Amara, apanhei isto em promoção, praticamente de borla. E não consigo comer tudo isto antes que estrague. Por isso, na verdade, estás a fazer-me um favor. Amara sabia que era uma mentira, mas estava demasiado cansada e grata para discutir. Obrigada, sussurrou ela. Tara abraçou-a. Pareces exausta. Estou bem. Não estás, nem ele. Tara acenou com a cabeça na direção do canto, onde Daniel estava curvado sobre o portátil, com olheiras escuras debaixo dos olhos. O amor não paga a renda, lembras-te? Estamos a gerir. Estão? Amara não respondeu, porque a verdade era que não sabia. Estavam a sobreviver, mas sobreviver não era o mesmo que viver. Depois de Tara partir, Amara voltou ao seu trabalho de restauro. Estava a limpar um retrato do século XIX quando notou algo estranho. A tela tinha sido pintada por cima. Com cuidado, começou a remover a camada superior de tinta. Por baixo, outra imagem emergiu. Horas depois, ela recostou-se chocada. O retrato original era deslumbrante. Uma mulher em trajes de época, os seus traços delicados e orgulhosos. Mas era claro que a pintura tinha sido alterada. Alguém tinha aclarado o tom de pele da mulher e mudado a textura do seu cabelo. Por que alguém faria isso? Tirou fotografias, documentou tudo, depois continuou a trabalhar. Parecia importante, embora não soubesse por quê. Naquela noite, Daniel chegou a casa com notícias. Encontrei-me com o Graham hoje, disse ele. Graham tinha sido seu amigo desde a faculdade. Tinham perdido o contato depois de o escândalo rebentar. Como está ele? Noivo. Emprego novo. A vida está boa. A voz de Daniel era monótona. O meu pai ofereceu-lhe o meu antigo lugar no conselho de administração. Amara pousou o pincel que estava a limpar. Ah, sim. O Graham disse que se sentia estranho em aceitá-lo, mas é uma boa oportunidade. Eu disse-lhe para aceitar. Disseste isso a sério? Daniel sentou-se no sofá em segunda mão. Não sei. Talvez. Dói ver outra pessoa a viver a vida que eu costumava ter, mas depois olho à minha volta e vejo-te e penso, eu não quero de facto essa vida de volta. Faz sentido? Perfeito sentido. Ele puxou-a para o seu colo. Ela foi de bom grado, aconchegando-se ao peito dele. Lá fora a cidade ressoava com o trânsito da noite. Lá dentro, eles abraçaram-se e fingiram que estava tudo bem. No dia seguinte, Amara encontrou um bilhete anônimo escorregado por debaixo da porta da galeria.
Ele acabará por rastejar de volta para os da sua laia. Eles fazem-no sempre. As suas mãos tremeram enquanto o lia. Depois, leu-o novamente. A caligrafia era desconhecida. A mensagem clara. Ela machucou o papel e atirou-o para o lixo. Não o mencionou a Daniel. Ele já tinha preocupações suficientes, mas naquela noite ela ficou acordada a pensar naquelas palavras, os da sua laia, como se o amor pudesse ser separado em categorias, como se as pessoas pertencessem a mundos separados que nunca se deviam tocar. Talvez tivessem razão. Talvez ela estivesse a iludir-se a pensar que isto poderia funcionar. A feira de arte aconteceu num sábado, no início de outubro. O centro da cidade acolhia-a anualmente. Artistas locais a vender as suas obras, roulotes de comida, música ao vivo. Amara e Daniel montaram uma banca para promover a galeria. Trouxeram fotografias de peças restauradas e informações sobre as próximas exposições. O dia começou bem. As pessoas eram simpáticas e interessadas. Vários artistas inscreveram-se para expor o seu trabalho na galeria. Alguns clientes encomendaram projetos de restauro. Então, os sussurros começaram. Um grupo de mulheres estava por perto, fingindo olhar para outra banca, mas claramente a falar deles. Amara apanhou fragmentos de conversa. Sem vergonha, a usá-lo pelo dinheiro. O que é que ela esperava? Daniel também ouviu. A sua mandíbula cerrou-se. Ignora-os, disse Amara calmamente. Não os quero ignorar. Quero... Daniel, por favor. Ele respirou fundo. Acenou com a cabeça. Voltaram a sorrir aos transeuntes, a distribuir cartões de visita, agindo como se tudo estivesse normal. Mas não estava normal. Amara sentiu cada olhar, ouviu cada sussurro. O peso do julgamento apertou-lhe os ombros até que ela quis gritar. Então Lucas apareceu. O menino de 10 anos com olhos brilhantes e um sorriso desdentado, afilhado do Daniel. Neto da Catherine e da filha dela que vivia no Porto. Tio Daniel. Lucas atirou-se para ele, quase derrubando a exposição. Olá, amiguinho. Daniel agarrou-o a rir. O que estás a fazer aqui? A avó trouxe-me. Ela disse que tinhas uma banca e eu queria ver. Lucas virou-se para Amara de repente tímido. Tu és a Amara? Sou. A avó mostrou-me fotografias das pinturas que consertas. São mesmo fiches. Algo quente floresceu no peito da Amara. Obrigada, Lucas. Catherine apareceu então elegante em roupas casuais. Ela sorriu para ambos. Espero que não se importem que passemos por cá. Claro que não, disse Daniel. Mas os seus olhos continham uma pergunta. O meu pai está contigo? Catherine sacudiu a cabeça ligeiramente. O Edward está em casa. Ele não sabe que estamos aqui. Passaram a hora seguinte juntos. Lucas fez 1 milhão de perguntas sobre arte e restauro. Queria saber qual era a idade da pintura mais antiga, se a Amara alguma vez tinha cometido um erro, se era possível consertar uma pintura rasgada. Amara respondeu a cada pergunta pacientemente. E ela notou algo. As pessoas paravam de sussurrar quando a Catherine estava lá. O nome Whitmore tinha peso, mesmo quando metade da família desaprovava. Enquanto estavam a arrumar as coisas, Lucas abraçou Daniel com força. Tenho saudades tuas, disse ele. Não é o mesmo em casa do avô sem ti. Os olhos de Daniel ficaram suspeitosamente brilhantes. Eu também tenho saudades tuas, amiguinho. Depois que eles partiram, Amara virou-se para Daniel. Ele é querido. Sim, é. Daniel secou os olhos. Eu via-o todas as semanas. Agora, talvez possamos mudar isso. Talvez. Terminaram de arrumar em silêncio, ambos perdidos em pensamentos. O dia tinha sido bom e difícil ao mesmo tempo. Prova de que a vida não era simples, que cada vitória vinha com complicações. Mas tinham sobrevivido. Juntos, isso tinha de contar para alguma coisa. A semana seguinte trouxe boas notícias inesperadas. Amara recebeu um telefonema da Sociedade Histórica de Lisboa. Queriam que ela restaurasse uma coleção inteira de retratos de famílias abastadas do século XIX. O pagamento era excelente. O trabalho era prestigiante. Ela desligou e gritou de alegria. Daniel veio a correr do outro quarto. O quê? O que aconteceu? Ela contou-lhe, a falar tão depressa que as palavras se atropelavam. Ele pegou nela e girou-a pelo seu pequeno apartamento. Ambos a rir. É isto, disse ele. É o nosso grande momento. O nosso grande momento, concordou ela. Naquela noite,
Celebraram com vinho barato e comida chinesa de takeaway. Comeram sentados no chão a falar sobre o futuro, sobre o que fariam com o dinheiro, como expandiriam a galeria, talvez contratar ajuda, talvez tirar férias. Pela primeira vez em semanas, o futuro parecia brilhante em vez de assustador. Daniel ergueu o copo de plástico. Aos novos começos. A nós. Amara acrescentou. Bateram os copos e beberam e permitiram-se acreditar que talvez, só talvez, as coisas estivessem a mudar. Bateram a porta às 9 horas. Daniel abriu a porta e encontrou Catherine ali parada com o rosto pálido. Mãe, o que se passa? Posso entrar? Fizeram chá. Catherine sentou-se no sofá deles, as mãos enroladas à volta da caneca como se tivesse frio. Finalmente ela falou. O Edward piorou, disse ela. A raiva, o ressentimento. Quase não dorme, quase não come. Tudo o que faz é sentar-se no seu escritório a planear formas de vencer. Vencer o quê? Amara perguntou. Esta situação. Ele vê isto como uma batalha que está a perder e não a consegue suportar. Catherine olhou para Daniel. Vai haver um almoço no próximo mês, em homenagem ao teu pai pelo seu trabalho de caridade. É um grande evento. O presidente da Câmara estará presente. Grandes mecenas, cobertura mediática. Deixa-me adivinhar, não sou convidado. Estás convidado. Catherine pousou a caneca. O Edward enviou o convite ele próprio. Acho que ele está a planear algo. Como o quê? Não sei, mas queria avisar-vos. Tenham cuidado. Ambos. Depois que ela partiu, Amara e Daniel olharam um para o outro. É uma armadilha, disse Amara. Provavelmente. Então não vamos. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois, ou vamos, e mostramos-lhe que não temos medo, que não vamos a lado nenhum. Daniel, sei que é arriscado, sei que ele pode tentar humilhar-nos, mas fugir e esconder é o que ele espera. E se não lhe dermos essa satisfação? Amara pensou nisso. Todos os instintos diziam para ficar longe, para evitar o confronto. Mas outra parte dela, a parte que estava cansada de ser feita sentir pequena, queria ir. Queria entrar lá de cabeça erguida e mostrar a toda a gente que o amor não era nada de que se envergonhar. Está bem, disse ela finalmente. Nós vamos, juntos. Daniel pegou-lhe na mão, juntos. O convite ficou na bancada da cozinha deles durante 2 semanas. Papel creme grosso, letras douradas em relevo. A Fundação Patrimônio de Lisboa solicita a honra da vossa presença num almoço em homenagem a Edward Whitmore, pela sua vida de serviço filantrópico. Amara olhava para ele todas as manhãs e sentia o estômago contrair-se. Ainda podemos desistir, disse Daniel uma noite. Ele estava a lavar a louça enquanto ela a secava. A sua rotina noturna. Queres desistir? Não. Mas quero que te sintas confortável mais do que quero provar um ponto. Ela pousou o pano da louça. Não me sinto confortável, mas também estou cansada de me esconder, cansada de sentir que fizemos algo errado. Não fizemos. Sei disso aqui. Ela tocou na cabeça. Mas às vezes o meu coração esquece. Ele secou as mãos e puxou-a para perto. Ficaram assim na sua pequena cozinha por cima da padaria, abraçados enquanto a cidade zumbia lá fora pelas janelas. Tara ligou no dia seguinte. Soube do almoço, disse ela, sem cumprimentos, direta ao assunto. Como soubeste? A Catherine contou-me. Está preocupada. Amara pestanejou. Quando falaste com a Catherine? Ela passou pelo hospital na semana passada. Queria desculpar-se pelo marido. Tomamos café. Tara fez uma pausa. Ela não é o que eu esperava. Eu também não. Escuta, irmãzinha. Se vais mesmo fazer isto, precisas de estar preparada. Edward Whitmore vai tentar quebrar-te. Em público. À frente de toda a gente que importa nesta cidade. Eu sei. Sabes? Porque uma coisa é saber intelectualmente. Outra coisa é ficar ali parada enquanto alguém poderoso tenta destruir-te com palavras. A garganta de Amara apertou-se-lhe. O que farias? Honestamente, dir-lhe-ia para ir para o inferno e ficaria em casa. Tara suspirou. Mas tu não és eu. E percebo por que precisas de fazer isto. Só, não deixes que ele te diminua. Tu vales por 10 dele. Lembre-se disso. Depois de desligarem, Amara ficou na galeria, rodeada por objetos belos que tinham sido partidos e restaurados. Pensou em como a tinta podia rachar e desvanecer, em como uma tela podia rasgar, mas com paciência, destreza e cuidado,
Até as peças mais danificadas podiam ser salvas. Talvez as pessoas fossem assim também. Na manhã do almoço, Amara acordou cedo. Comprara um vestido numa loja em segunda mão. Nada extravagante, mas servia bem e a fazia sentir confiante. Daniel vestia um fato que guardara da sua antiga vida, uma das poucas coisas caras que não vendera. Prepararam-se em silêncio. O peso do que estavam prestes a fazer pesava sobre ambos. "Estás linda", disse Daniel quando ela terminou a maquilhagem. "Estás nervoso." "Estou nervoso." Ele endireitou a gravata. "Não vejo a maioria destas pessoas desde que tudo aconteceu." "E o meu pai?" A voz dele falhou. "Não sei o que ele vai fazer." Amara pegou-lhe nas mãos. "Aconteça o que acontecer, saímos juntos. No segundo em que se tornar insuportável, vamos embora." "Feito, feito." Foram de carro para o hotel no carro velho de Daniel, um sedã com 10 anos que mal andava, mas os levava onde precisavam. O parque de estacionamento estava cheio de Mercedes e BMWs. O carro deles parecia deslocado, assim como eles estariam prestes a aparecer. O salão de festas era elegante. Candelabros de cristal, toalhas brancas, centenas da alta sociedade lisboeta reunidas para homenagear Edward Whitmore. Amara sentiu todos os olhares voltarem-se para eles quando entraram. Os sussurros começaram imediatamente. "São eles. Que descaramento! Ele trouxe-a mesmo aqui?" A mão de Daniel encontrou a dela. Atravessaram a multidão de cabeça erguida, procurando a mesa que lhes fora atribuída. As pessoas afastavam-se para os deixar passar. Alguns rostos eram curiosos, outros hostis. Uns poucos mostravam algo como pena. A mesa deles ficava perto do fundo. Claro que sim. Sentaram-se ao lado de um jovem casal que parecia desconfortável com o seu lugar. A mulher sorriu forçadamente. O homem não fez contato visual. Daniel inclinou-se perto de Amara. "Estás bem? Pergunta-me mais tarde." O almoço começou. Foram servidas saladas. O vinho foi servido. Na mesa principal, Edward Whitmore sentava-se ao lado do presidente da Câmara de Lisboa e de vários empresários proeminentes. Catherine sentava-se ao lado dele, com o rosto cuidadosamente neutro. Edward não os olhara uma única vez. Os discursos começaram após o prato principal. Várias pessoas levantaram-se para elogiar o trabalho de caridade de Edward, a sua perspicácia nos negócios, a sua dedicação à preservação do legado histórico da família. Essa última palavra fez o estômago de Amara revirar-se. Então, o próprio Edward levantou-se para falar. A sala silenciou-se. Ele atraía a atenção sem esforço. Alto, de cabelos prateados, poderoso. Agradeceu a todos por terem vindo. Falou sobre a importância da tradição e dos valores familiares. "Nestes tempos de mudança", disse ele, a sua voz ecoando pelo salão, "é mais importante do que nunca lembrar quem somos, de onde vimos, o legado que deixamos para as futuras gerações." Os seus olhos percorreram a sala. Pela primeira vez, pousaram em Daniel e Amara. Alguns pensam que a mudança significa abandonar os nossos princípios, esquecer os padrões que nos tornaram grandes. Mas eu acredito que a verdadeira força vem de permanecermos fiéis ao que sabemos ser correto, mesmo quando é difícil, mesmo quando somos desafiados por aqueles que não compreendem o nosso mundo. O rosto de Amara ardia. Ao redor deles, as pessoas agitavam-se desconfortavelmente. Alguns acenaram em concordância, outros desviaram o olhar. A mão de Daniel apertou a dela por baixo da mesa. Edward continuou a falar, nunca os mencionando diretamente, mas tornando o seu significado cristalino. Cada palavra era uma faca, cuidadosamente afiada e precisamente apontada. Quando terminou, o aplauso foi estrondoso. Uma jornalista, perto da frente, levantou a mão durante a sessão de perguntas e respostas. "Senhor Whitmore, tem havido especulação sobre tensão na sua família. O seu filho Daniel está hoje aqui com... A vida pessoal do meu filho é assunto dele", cortou a Edward, mas o seu sorriso era frio. "Embora espere que ele eventualmente se lembre de onde vem e faça escolhas que honrem isso." A jornalista insistiu. "Então não aprova o seu relacionamento?" Edward pausou. O silêncio estendeu-se. "Então, eu acredito em valores tradicionais, em parcerias que fortalecem as famílias em vez de as complicar. Penso que a maioria das pessoas aqui concordará." Mais aplausos, mais altos desta vez. Amara sentiu algo dentro dela rachar. Olhou para Daniel
e viu que o rosto dele estava branco. O pai acabara de o envergonhar publicamente. Questionou as suas escolhas. Fê-lo parecer tolo à frente de todos os que importavam no seu antigo mundo. E Daniel estava ali sentado, a aceitar. Ela levantou-se. A sala notou imediatamente. As conversas cessaram. As cabeças viraram-se. Daniel olhou para ela confuso. Ela apertou a mão dele uma vez, depois soltou-a. Caminhou em direção à frente da sala. Os seus saltos ecoavam no chão de mármore. Cada passo parecia uma caminhada pelo fogo, mas ela continuou. Edward observou-a aproximar-se. A sua expressão não mudou, mas algo cintilou nos seus olhos. Surpresa, talvez. Ou medo. Parou junto ao microfone. Com licença, disse ela. A voz tremeu, mas ela forçou-a a manter-se firme. Sou Amara Lewis, a namorada de Daniel Whitmore. Murmúrios percorreram a multidão. Alguém ofegou. Normalmente não falo em público assim, mas estive aqui sentada a ouvir falar sobre família, tradição e legado, e preciso de dizer algo. Edward começou a levantar-se. Menina, isto não é... Eu amo o seu filho, disse ela. As palavras saíram claras e fortes. Eu amo-o pela sua bondade, pela sua coragem, pela forma como trata as pessoas com respeito, independentemente de quem sejam. E sim, sei que o nosso relacionamento deixa algumas pessoas desconfortáveis. Sei que não sou o que esperava ou queria para ele. Ela olhou diretamente para Edward agora. Mas o amor não é sobre cumprir expectativas. Não é sobre tornar as coisas fáceis ou confortáveis. É sobre escolher alguém e apoiá-lo mesmo quando o mundo inteiro lhe diz para não o fazer. A voz dela falhou. Ela engoliu em seco e continuou. Daniel abdicou de tudo para estar comigo. Do seu dinheiro, da sua posição, da aprovação do pai. Coisas que a maioria das pessoas não sacrificaria por nada. E sabe uma coisa? Ele fê-lo sem hesitação, porque é o tipo de homem que ele é. É o tipo de homem que o Senhor criou, quer admita ou não. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, mas ela não as limpou. Então pode julgar-me, pode desaprovar, pode tentar fazer-nos sentir pequenos, mas não pode mudar o que temos. Não pode tornar o amor errado só porque não se encaixa na sua ideia de como as coisas deveriam ser. Virou-se para a sala. Não estou aqui para pedir a sua aceitação. Estou aqui porque o homem que amo merece estar aqui. E tenho orgulho de estar ao lado dele. É tudo. Voltou para a sua mesa em completo silêncio. Daniel levantou-se quando ela o alcançou. Os seus olhos estavam vermelhos. Sem uma palavra, ele pegou-lhe na mão e saíram juntos. Atrás deles a sala explodiu em conversas, mas eles não olharam para trás. Lá fora, no parque de estacionamento, Daniel puxou-a para os braços e abraçou-a tão forte que ela mal conseguia respirar. Desculpa, disse ele, a voz abafada contra o cabelo dela. Lamento tanto ter ficado ali sentado. Eu devia ter... Não precisavas. Eu fiz. Ela recuou para o olhar. Estraguei tudo completamente. Ele riu, e o riso saiu meio soluço. Foste incrível, aterrorizante e incrível. O teu pai vai odiar-me ainda mais agora. Provavelmente. Daniel segurou o rosto dela. Mas nunca te amei mais do que amo agora. Foram para casa em silêncio atordoado. Amara não conseguia acreditar no que fizera. Não conseguia acreditar que se tinha levantado à frente da elite de Lisboa e falado a sua verdade. Todo o seu corpo tremia com adrenalina, medo e algo que poderia ter sido orgulho. Naquela noite, o seu telemóvel inundou-se de mensagens. Algumas eram cruéis. Mensagens anônimas a insultá-la, a dizer-lhe para deixar Daniel em paz, a dizer coisas horríveis sobre a sua raça e o seu valor. Mas outras eram diferentes. Foste tão corajosa. Obrigada por dizeres o que precisava ser dito. Falaste por todos nós que nos sentimos julgados por quem amamos. Ela leu-as com lágrimas a escorrer pelo rosto. Daniel abraçou-a naquela noite, enquanto ela chorava de exaustão e alívio. Tinham sobrevivido, tinham se defendido, e de alguma forma, impossivelmente, ainda estavam de pé. A chamada chegou às 2 da manhã. O telemóvel de Daniel vibrou na mesa de cabeceira. Ele agarrou-o, ensonado e confuso. Olá? A voz de Catherine estava tensa de pânico. Daniel, precisas de vir ao hospital. É o teu pai. Vestiram-se em segundos e foram de carro por ruas vazias. O coração de Amara batia forte. Ela continuava a pensar no rosto de Edward no almoço, a raiva nos seus olhos.
O hospital era demasiado luminoso, demasiado estéril. Catherine encontrou-os na sala de espera. A maquilhagem dela estava borrada. Ela parecia mais velha do que Amara alguma vez a tinha visto. Ele desmaiou em casa, disse Catherine. Estávamos a discutir sobre o almoço e ele simplesmente agarrou o peito e caiu. Ele está... Daniel não conseguiu terminar a pergunta. Teve um AVC ligeiro. Os médicos dizem que vai recuperar, mas... Ela pressionou as mãos no rosto. Foi tão assustador. Ele tentava falar, mas não conseguia. Olhava para mim como se estivesse a afogar-se. Daniel afundou-se numa cadeira. Amara ficou ao lado dele, com a mão no seu ombro. "Podemos vê-lo?" perguntou Daniel. Catherine hesitou. "Ele não pediu por ti." As palavras caíram como um golpe. O rosto de Daniel desfez-se. "Mas acho que devias ir de qualquer forma", acrescentou Catherine suavemente. "Quer ele queira admitir ou não, ele precisa de ti." Caminharam pelo corredor até ao quarto de Edward. Pela janela, Amara podia vê-lo deitado na cama. Ele parecia mais pequeno, de alguma forma. Vulnerável. As máquinas apitavam constantemente, monitorizando o seu coração. "Devo ir sozinho?" disse Daniel. "Não." Amara surpreendeu-se com a firmeza na sua voz. "Fazemos isto juntos. Lembras-te?" Daniel olhou para ela. Depois acenou. Entraram no quarto em silêncio. Os olhos de Edward estavam fechados. Catherine seguiu-os e foi para o lado da cama. "Edward", disse ela gentilmente, "o Daniel está aqui." Os olhos de Edward abriram-se. Encontraram Daniel primeiro, depois deslizaram para Amara. A sua expressão endureceu apesar da sua fraqueza. Uma enfermeira entrou para verificar os seus sinais vitais. Ajustou o cobertor, verificou o soro. Edward tentou afastá-la com um gesto, os seus movimentos fracos e frustrados. A enfermeira parecia sobrecarregada, a gerir demasiadas tarefas. Sem pensar, Amara avançou. "Deixe-me", disse ela suavemente. Ela ajudou a ajustar o cobertor corretamente, aconchegando-o gentilmente à volta dos ombros de Edward. As suas mãos estavam firmes e seguras. Ela ajudara Tara com pacientes suficientes para saber como fazê-lo bem. Edward olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez, desde aquela noite na gala. Ela encontrou os olhos dele. "Precisa de descansar", disse ela. "Ficar chateado não o ajudará a recuperar." Algo cintilou no seu rosto. Confusão, talvez surpresa. Quando ela recuou, ele observou-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Obrigado", sussurrou ele. As palavras saíram ásperas e forçadas, mas estavam lá. Amara prendeu a respiração. Os olhos de Catherine encheram-se de lágrimas. Daniel ficou imóvel a olhar para o pai. Edward fechou os olhos novamente, exausto. A enfermeira terminou o seu trabalho e saiu. Catherine fez-lhes um gesto para saírem. No corredor, Catherine pegou nas mãos de Amara. "Ele nunca diz obrigado, nem à equipa, nem a estranhos. Nunca. Ele está apenas cansado", disse Amara. "Não, é mais do que isso." Catherine olhou de volta para o quarto. "Talvez isto mude as coisas. Talvez quase morrer o faça ver o que é importante." Amara queria acreditar nisso, mas já vira demasiadas coisas para confiar em redenções fáceis. Nos 2 dias seguintes, Edward melhorou lentamente. Daniel e Amara visitavam-no diariamente. Catherine pedira-lhes, e apesar de tudo, eles vinham. Edward estava mais tempo acordado. Falava um pouco. Os médicos disseram que ele tivera sorte. O AVC fora ligeiro. Com fisioterapia e medicação, ele faria uma recuperação completa. No 3º dia, Edward pediu para ver Amara a sós. Daniel parecia incerto. "Tens a certeza?" "Está tudo bem", disse Amara, mas o seu estômago revirava-se de nervos. Ela entrou no quarto. Edward estava sentado na cama, menos pálido, mas ainda fraco. Fez um gesto para a cadeira ao lado dele. Amara sentou-se. Por um longo momento, nenhum falou. Finalmente, Edward disse: "A minha mulher diz-me que trabalhas em restauro de arte." "Sim." "Que tipo de peças restauras?" Não foi o que ela esperava que ele perguntasse. Ela descreveu o seu trabalho, as técnicas que usava, a história por trás das pinturas, a satisfação de trazer a beleza antiga de volta à vida. Edward ouviu, realmente ouviu. Fez perguntas inteligentes, mostrou interesse genuíno. Quando as horas de visita terminaram e ela saiu, sentiu-se confusa. Esta versão de Edward Whitmore não correspondia ao homem que tentara destruí-los, que a chamara de ameaça ao seu legado. "Como foi?"
Perguntou Daniel quando ela saiu. Estranho. Ele estava quase humano. Catherine sorriu. Talvez estejamos a ver o verdadeiro Edward, aquele que ele esconde debaixo de todo aquele orgulho e medo. Talvez, ou talvez quase morrer o tivesse assustado a uma bondade temporária. Amara não sabia em que acreditar. No dia em que Edward recebeu alta, tudo mudou. Catherine arranjara para ele recuperar em casa com enfermeiras particulares. Daniel ofereceu-se para ajudar, e surpreendentemente Edward concordou. Foram de carro para a propriedade Whitmore, a primeira vez que Amara voltara desde a desastrosa gala. A casa parecia a mesma, grandiosa, imponente, bela de uma forma que a fazia sentir pequena. Lá dentro, Edward estava instalado no seu escritório. As enfermeiras preocupavam-se com ele. Catherine trouxe chá. Por algumas horas parecia quase pacífico. Então chegou o sócio de Edward, William Thorne, de família antiga, com preconceitos ainda mais antigos. Abraçou Edward cuidadosamente, atento à sua saúde. Bom vê-lo de pé, velho amigo, disse William. Olhou para Daniel, depois para Amara. O seu sorriso esmaeceu. Não me apercebi que teríamos companhia. Daniel é meu filho, disse Edward. A sua voz recuperara alguma força. É bem-vindo na minha casa. Claro, claro. Mas os olhos de William diziam o contrário. Ele falou de negócios, sobre o almoço que arrecadara doações recorde apesar da infeliz interrupção. Falou sobre tradição e manutenção de padrões num mundo cada vez mais caótico. Edward ouviu, e lentamente Amara viu-o mudar. Os seus ombros endireitaram-se, o seu rosto endureceu. O homem que fora quase gentil no hospital desapareceu, substituído pelo patriarca que a chamara de ameaça. Quando William finalmente saiu, Edward virou-se para Daniel. Precisamos de conversar. A sós. Daniel olhou para Amara. Ela acenou, levantou-se e saiu do quarto, mas ouviu-os através da porta. Ouviu a voz de Edward, fria e firme. Podes amá-la se quiseres, mas não te podes casar com ela. Silêncio. Estou a tentar, Daniel. Estou a tentar fazer a minha parte, mas casamento, filhos, trazê-la totalmente para esta família, isso não posso aceitar. Então não mudaste nada. Mudei o suficiente. Esta é a minha oferta final. Aceita ou recusa. Amara não esperou para ouvir a resposta de Daniel. Saiu para o jardim, com o peito apertado. Catherine encontrou-a lá 20 minutos depois. Ele está assustado, disse Catherine suavemente, de se perder a si mesmo, de se tornar alguém que o pai não reconheceria. O pai dele morreu há 20 anos. Eu sei, mas os mortos têm poder sobre nós às vezes, mais poder do que os vivos. Amara virou-se para a olhar. Acha que ele alguma vez me vai aceitar de verdade? Catherine ficou em silêncio por um longo momento. Acho que ele quer, mas querer e fazer são coisas diferentes, e Edward nunca foi bom a fazer o que é difícil. Daniel saiu então. O seu rosto disse-lhe tudo. Foram para casa em silêncio. Dentro do seu pequeno apartamento, Daniel finalmente falou. Ele diz que podemos estar juntos, mas sem casamento, sem filhos, nada que te torne oficialmente parte da família. Amara sentou-se pesadamente. Então sou boa o suficiente para namorar, mas não para casar. Não é isso que eu... É exatamente isso. Ela olhou para ele. O teu pai está a dar-te permissão para teres um relacionamento, desde que isso não signifique realmente nada, desde que eu fique no meu lugar. Amara, e o que disseste? A mandíbula de Daniel cerrou-se. Disse-lhe que não, obviamente, mas ele está a recuperar de um AVC. Eu não queria... Ele parou. Não sabia o que dizer. Ela viu então a hesitação, o sentimento dividido. Daniel amava-a. Ela não duvidava disso, mas a quase morte do pai o abalara. Fê-lo esperar por uma reconciliação, mesmo que essa reconciliação viesse com condições. Preciso de ar, disse ela. Por favor, não vás. Não estou a ir embora, só preciso de espaço para pensar. Ela caminhou até a galeria, destrancou a porta e sentou-se na escuridão, rodeada por arte restaurada, coisas que tinham sido partidas e arranjadas, tornadas inteiras novamente. Algumas coisas seriam demasiado partidas para serem arranjadas. A luz da manhã parecia demasiado brilhante. Amara mal dormira. Estava deitada na cama, a ouvir a respiração suave de Daniel ao seu lado. Ele ficara acordado com ela por horas na noite anterior, a falar em círculos, a tentar tranquilizá-la,
a tentar convencer-se a si mesmo. Finalmente, a exaustão os reclamara a ambos. Agora, a ver o amanhecer pintar o teto de rosa e dourado, Amara sentiu algo a mudar dentro dela, uma decisão a formar-se. Daniel acordou lentamente. A mão dele encontrou a dela por baixo dos cobertores. "Bom dia", sussurrou ele. "Bom dia." Ficaram ali deitados, sem que nenhum falasse. Lá fora, a padaria lá embaixo estava a começar o seu dia. O cheiro a pão subia pelas tábuas do chão. Daniel sentou-se, esticou-se para algo na mesa de cabeceira. Quando se virou, segurava uma pequena aliança de prata. Amara prendeu a respiração. "Não é extravagante", disse ele. "Comprei-a há 3 semanas numa joalharia no centro da cidade. Paguei-a com dinheiro que ganhei com trabalhos avulsos. É minha. Não da minha família. Nem de mais ninguém. Apenas minha." Ele escorregou da cama e ajoelhou-se ao lado dela. Os seus olhos estavam vermelhos, mas límpidos. "Amara Lewis, sei que o momento é terrível. Sei que o meu pai acabou de tornar tudo mais difícil. Sei que estamos sem dinheiro e a lutar e que o mundo inteiro parece estar contra nós." Ele pegou-lhe na mão. "Mas prefiro ter um futuro sem riqueza do que um passado sem ti." Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. "Não posso prometer-te facilidade", continuou ele. "Não posso prometer que a minha família alguma vez te vai aceitar totalmente. Não posso prometer nada, exceto que te amarei todos os dias pelo resto da minha vida. Escolher-te-ei acima de tudo o resto, sempre, sem hesitação." Ele ergueu o anel. "Simples. Perfeito. Queres casar comigo?" Ela devia dizer não. Devia proteger-se de mais mágoa. Devia reconhecer que amá-lo significava uma batalha constante, um julgamento constante, uma dor constante. Mas ao olhá-lo, este homem que abdicara de tudo, que a apoiara, que escolhera o amor em vez do legado, ela não conseguiu dizer nada a não ser sim. "Sim", sussurrou ela. "Sim, caso contigo." Ele colocou o anel no seu dedo. Serviu perfeitamente. Abraçaram-se enquanto o sol nascia, e por um momento, o futuro não parecia tão assustador. Tinham um ao outro. Tinham amor. Talvez isso fosse suficiente. Talvez tivesse de ser. 2 dias depois, Amara fez uma descoberta. Estava a terminar o restauro de um antigo retrato da família Whitmore. Catherine levara-o à galeria semanas antes. Uma pintura de uma mulher do século XIX que fora danificada pelo fumo. Amara removera camadas de sujidade e fuligem, consertara rachaduras na tela. E agora, enquanto trabalhava nos detalhes finais, notou algo estranho. Por baixo da camada de tinta atual, havia outra imagem. Alguém pintara por cima do original. Cuidadosamente, usando solventes específicos para a conservação, começou a remover a camada superior. O que emergiu fez o seu coração disparar. A mulher no retrato era diferente do que ela pensara. O seu tom de pele, originalmente mais claro na repintura, era na verdade mais escuro. O seu cabelo, alisado na versão visível, mostrava textura natural no original. As suas feições sugeriam ascendência mista. Alguém alterara a pintura para esconder a verdadeira aparência da mulher. Amara recostou-se atordoada. Tirou fotografias, documentou tudo. Depois ligou a Catherine. "Preciso que venhas à galeria", disse Amara. "Agora mesmo." Catherine chegou 20 minutos depois. Amara mostrou-lhe o retrato. Catherine olhou para ele por um longo momento. Depois começou a chorar. "Esta é Elizabeth Whitmore", disse ela suavemente. "A bisavó de Edward. Ele tem uma versão desta pintura no escritório, mas não se parece em nada com isto. Alguém a alterou", disse Amara. "Gladeou-lhe a pele, mudou-lhe as feições, escondeu quem ela realmente era. O pai de Edward fê-lo. Ele era obcecado com as aparências, com a manutenção da reputação da família." Catherine tocou gentilmente a tela. "Sempre me perguntei por que Edward nunca falava da sua bisavó paterna, porque havia tão poucos registros dela. Porque era negra", disse Amara, "ou mestiça, e o pai dele tinha vergonha." Catherine olhou-a. "Tens de mostrar isto ao Edward." "És a sério? Ele provavelmente... Ele precisa de ver. Precisa de saber que o legado que tanto se desespera para proteger foi construído sobre uma mentira." A voz de Catherine era firme. "Isto pode mudar tudo." Amara não tinha a certeza, mas tirou mais fotografias, compilou as provas, documentou as suas descobertas. Se este retrato pudesse fazer Edward ver a verdade,
que a sua própria família era mais diversa do que ele sabia, talvez isso o fizesse mudar de ideias sobre ela e Daniel. Talvez. Ou talvez piorasse as coisas. Só havia uma maneira de descobrir. Catherine levou as fotografias ao Edward naquela noite. Amara e Daniel esperavam na galeria, incapazes de ficar parados. Andavam de um lado para o outro. Fizeram chá que não beberam. Verificavam os telemóveis a cada 30 segundos. Finalmente, Catherine ligou. Ele quer ver o original, disse ela. E quer vê-la, Amara. Eu? Por que eu? Porque foi você que o encontrou, que o restaurou. Catherine fez uma pausa. Ele está no escritório. Consegue trazê-lo hoje à noite? Amara olhou para Daniel. Ele assentiu. Estaremos lá dentro de 1 hora. Embrulharam o retrato cuidadosamente e carregaram-no para o carro de Daniel. A viagem até a quinta dos Whitmore parecia interminável. As mãos de Amara tremiam enquanto segurava a tela embrulhada. E se isto piorar tudo? Sussurrou ela. Então vamos embora. Tentamos. Daniel apertou-lhe o joelho. Mas talvez, só talvez, seja isto que ele precisa de ver. Os portões da quinta estavam abertos. Catherine encontrou-os à porta com o rosto ilegível. Ele está no escritório desde que lhe mostrei as fotografias, disse ela. Não disse uma palavra. Continua apenas a olhá-las. Levaram o retrato para dentro. A casa parecia diferente naquela noite, mais silenciosa, como se estivesse a prender a respiração. A porta do escritório de Edward estava fechada. Catherine bateu suavemente. Entrem. Entraram. Edward estava sentado à sua secretária, com as fotografias espalhadas à sua frente. Documentos antigos de família rodeavam-no, registros genealógicos, cartas, certidões. Ele tinha estado a investigar. Levantou os olhos quando entraram. O seu rosto estava pálido, exausto. Ponha-o ali, disse ele, gesticulando para um cavalete junto à janela. Amara desembrulhou o retrato e colocou-o no lugar. À luz do candeeiro, o verdadeiro rosto de Elizabeth Whitmore emergiu, bela, orgulhosa, inegavelmente mestiça. Edward levantou-se lentamente, caminhou até ao retrato e ficou a olhá-lo. Ninguém falou. Finalmente, Edward virou-se para Amara. Como soube que devia procurar por baixo da pintura? Não soube. Notei irregularidades na pincelada, sítios onde a técnica não correspondia ao período. Por isso, testei. Ela aproximou-se. Alguém pintou por cima disto com cuidado. Sabiam o que estavam a fazer. Queriam escondê-la. O meu pai, disse Edward. A sua voz estava oca. Ele encomendou esta versão quando eu era jovem. Disse que o original estava demasiado danificado para ser salvo. Ele tocou na moldura. Mentiu. Catherine moveu-se para o seu lado. Edward, passei a vida inteira a proteger algo que nunca existiu. A sua mão tremeu. A linhagem pura. O legado imaculado. E durante todo este tempo, Elizabeth era... Ele não conseguiu terminar. Afundou-se na sua cadeira. Por um momento, parecia ter cada um dos seus 65 anos. Encontrei a certidão de casamento dela, disse ele suavemente. Nascida Elizabeth Moore, filha de um liberto e de um comerciante branco. Casou-se com o meu bisavô em 1867. Tiveram 4 filhos. Um deles foi o meu avô. Ele riu, mas o riso saiu amargo. Todos estes anos, todas estas discussões contigo, Daniel, tudo porque acreditei no que o meu pai me ensinou, que tínhamos de nos manter separados, puros, melhores. Ele olhou para Amara. E a mulher que começou tudo isto era exatamente como você. O peito de Amara apertou. Ela não sabia o que dizer. Edward levantou-se novamente, caminhou de volta ao retrato e pousou a palma da mão na tela. Então, ela não está a arruinar o nosso legado, sussurrou ele. Está a restaurá-lo. Lágrimas corriam pelo rosto de Catherine. Os olhos de Daniel estavam vermelhos. Edward virou-se para eles. Fui um tolo. Pai, começou Daniel. Não, deixa-me terminar. A voz de Edward quebrou. Quase morri há 2 semanas. Deitado naquela cama de hospital, tive tempo para pensar. No que importa, no que deixaria para trás. Ele olhou para Daniel. Pensei que deixaria um legado, um nome, uma fortuna. Mas sabes o que percebi? Nada disso significa coisa alguma se perder o meu filho. Ele moveu-se lentamente na direção de Daniel. Peço desculpa. Meu Deus, Daniel, lamento tanto pelas coisas que disse, por tentar controlar-te, por te fazer escolher entre o amor e a família.
A compostura de Daniel quebrou. O pai puxou-o para um abraço. Abraçaram-se ambos a chorar, ambos a libertar anos de tensão e dor. Catherine abraçou Amara, ambas a observar através das lágrimas. Quando finalmente se separaram, Edward limpou os olhos. Parecia mais velho, mas de alguma forma mais leve, como se tivesse deposto um peso que carregava há demasiado tempo. Ouvi dizer que há motivos para dar os parabéns, disse ele. Daniel piscou os olhos. Soubeste do noivado? A tua mãe contou-me. Edward até sorriu, pequeno, mas genuíno. Quando é o casamento? Eles planearam casar-se na conservatória do Registro Civil na semana seguinte. Pequeno, simples. Apenas eles e algumas pessoas que amavam, sem grande cerimônia, sem pressão. Apenas duas pessoas a fazer uma promessa uma à outra. Tara levou Amara às compras do vestido. Encontraram um vestido simples cor de marfim numa boutique no centro da cidade. Nada extravagante. Mas quando Amara o experimentou, Tara chorou. Estás linda, disse ela. O Daniel é um homem de sorte. Eu também tenho sorte. Sim, tens. Tara abraçou-a apertado. Tenho orgulho em ti, maninha, por lutares pelo que querias, por não desistires quando as coisas ficaram difíceis. Na noite antes do casamento, Amara não conseguiu dormir. Deitou-se na cama a pensar em tudo o que tinha acontecido. A gala, o despejo, o almoço, o AVC de Edward, o retrato. Parecia uma vida inteira comprimida em 6 meses. Daniel mexeu-se ao lado dela. Estás bem? Só a pensar. Sobre quê? Sobre como chegamos aqui. Todas as coisas que tiveram de acontecer para acabarmos neste momento. Ele puxou-a para mais perto. Arrependimentos? Nenhum. Eu também não. Ele beijou-a na testa. Amanhã vai ser Amara Whitmore. Ou tu vais ser Daniel Lewis. Ele riu. Gosto disso. Daniel Lewis. Soa bem. Adormeceram enlaçados, corações a bater em sincronia. A conservatória estava tranquila na manhã de terça-feira. Amara vestia o seu vestido cor de marfim. Daniel usava um fato cinzento simples. Tara estava como madrinha de honra, vestida com scrubs porque tinha vindo diretamente de um turno noturno. Catherine estava ao lado dela, elegante e composta. Lucas também estava lá saltitando de entusiasmo. Parece uma princesa, disse ele a Amara. A juíza era uma mulher simpática com cabelos grisalhos. Ela sorriu-lhes calorosamente. Estamos prontos? Perguntou ela. Quase, disse Catherine. Estamos à espera de mais uma pessoa. Amara olhou para Daniel confusa. Ele encolheu os ombros. Então a porta abriu-se. Edward Whitmore entrou. Usava um fato, mas sem gravata. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse chegado à pressa. Parecia nervoso. Lamento o atraso, disse ele. O trânsito estava pior do que esperava. Daniel olhou para o pai. Vieste. Pensaste que não viria? Edward aproximou-se. Ele olhou para Amara. Posso? Ela assentiu, sem confiar na sua voz. Edward pegou nas mãos dela. Sei que não mereço estar aqui. Sei que vos causei a ambos uma dor tremenda, mas se me permitirem, gostaria de testemunhar isto, de fazer parte do vosso novo começo. Lágrimas turvaram a visão de Amara. Claro que pode ficar. Edward sorriu. Depois recuou, ficando ao lado de Catherine. A juíza começou a cerimônia. Amara mal ouvia as palavras. Concentrava-se no rosto de Daniel, no amor nos seus olhos, na sensação das suas mãos a segurarem as dela. Quando chegou à altura dos votos, Daniel falou primeiro. Amara, tu ensinaste-me o que a coragem realmente significa. Não dinheiro, nem status, nem aprovação. Apenas a simples bravura de ser tu mesma e amar honestamente. A sua voz tremeu. Prometo escolher-te todos os dias, estar ao teu lado, construir uma vida contigo que honre tanto de onde viemos como para onde vamos. A vez de Amara, ela respirou fundo. Daniel, tu viste-me quando me sentia invisível. Valorizaste-me quando os outros não o fizeram. Escolheste-me quando isso te custou tudo. Ela apertou as mãos dele. Prometo amar-te ferozmente, ser tua parceira em tudo, lembrar-te todos os dias que fizeste a escolha certa. A juíza sorriu. Pelo poder que me é conferido em nome da República Portuguesa, declaro-vos agora marido e mulher. Podem beijar-se. Daniel puxou-a para perto e beijou-a suavemente. Atrás deles, Tara exclamou de alegria. Lucas aplaudiu. Catherine chorou lágrimas de felicidade. E Edward Whitmore,
de pé numa conservatória a ver o seu filho casar com uma mulher que ele outrora chamara uma ameaça, sorriu. Preciso de testemunhas para assinar a certidão de casamento, disse a juíza. Catherine assinou primeiro. Depois Tara. A juíza olhou em volta. Preciso de mais um. Edward deu um passo em frente. Posso? Daniel olhou para o pai. Algo passou entre eles. Perdão, aceitação, amor. Por favor, disse Daniel. Edward pegou na caneta e assinou o seu nome. Edward James Whitmore. Ali mesmo no documento que tornava Amara oficialmente parte da sua família. Quando saíram da conservatória, o sol estava brilhante e quente. Ficaram nos degraus posando para fotografias no telemóvel de Tara. Catherine ajeitou o vestido de Amara. Lucas queria segurar a certidão de casamento. Venham à quinta, disse Edward de repente. Por favor, gostaria de... Devo-vos algo a ambos. Conduziram até a quinta numa pequena comitiva. Amara segurou a mão de Daniel durante todo o caminho, o anel de casamento no seu dedo a brilhar à luz. Lá dentro, Edward levou-os à sala de visitas formal. Retirou algo da gaveta da sua secretária. Uma pasta. Tenho estado a reunir-me com os meus advogados, disse ele, a fazer algumas alterações. Ele entregou a pasta a Daniel. Abre-a. Daniel abriu. O seu rosto ficou branco. O que é? Perguntou Amara. A escritura, sussurrou Daniel. Da casa senhorial dos Whitmore, a antiga casa da família perto da costa. É vossa, disse Edward. De ambos. Precisa de obras. Não é habitada há anos, mas é uma boa casa, com bons alicerces, espaço para crescer. Amara não conseguia respirar. Não podemos aceitar isto. Podem. Devem. A voz de Edward era firme, mas gentil. Não vos estou a dar isto por culpa. Estou a dar-vos porque deve pertencer a pessoas que a encherão de amor, que criarão novas memórias, melhores memórias. Catherine tocou no braço de Amara. É uma casa linda e esteve vazia demasiado tempo. Não sei o que dizer, disse Daniel. Edward puxou o filho para outro abraço. Diz que vens visitar. Diz que me vais deixar saber as pessoas em que vos estais a tornar. Diz que me vais dar uma oportunidade de ser melhor. Vamos. A voz de Daniel quebrou. Obrigado, pai. Amara observou este momento entre pai e filho. Viu anos de dor começarem a sarar. E ela compreendeu algo. O perdão não era fraqueza. Era a coisa mais corajosa de todas. Edward virou-se para ela. Estendeu a mão. Ela pegou nela. Bem-vinda à família, disse ele. A sério, desta vez. Ela não conseguia falar. Apenas assentiu e deixou-o puxá-la para um abraço cuidadoso. Ficaram para almoçar. Catherine fez sandes. Lucas mostrou-lhes os seus desenhos. Edward contou histórias sobre a casa senhorial, sobre aprender a nadar na ribeira atrás dela, sobre noites de verão na varanda, sobre o jardim que a sua própria mãe tinha cuidado. Sentia-se normal, como família. Quando finalmente partiram, o sol estava a pôr-se. Amara encostou-se a Daniel no carro, exausta e feliz. Estamos casados, disse ela. Estamos casados, ele concordou. Como te sentes? Perfeito. Aterrorizante. Perfeito. Ele riu. Igualmente. Naquela noite, no seu pequeno apartamento por cima da padaria, celebraram com champanhe barato e pizza. No dia seguinte, começariam a planear o seu futuro. Mas naquela noite, apenas existiam juntos como marido e mulher. 1 ano depois. A galeria tinha crescido. Tinham se mudado para um espaço maior e contratado 2 funcionários a tempo parcial. O negócio de restauro de Amara prosperava. O trabalho de design de Daniel trazia rendimentos estáveis. Não eram ricos, mas eram estáveis. A casa senhorial tinha se tornado o seu lar. Tinham passado meses a arranjá-la, a pintar paredes, a restaurar soalhos, a plantar jardins. Ainda era um trabalho em progresso, mas era deles. E hoje estavam a inaugurar a Galeria Legado Whitmore, um novo empreendimento, maior do que a galeria original, dedicado a celebrar arte e artistas diversos, um espaço que honrava tanto a tradição como a mudança. A inauguração estava lotada, artistas locais, membros da comunidade, imprensa. Até o presidente da Câmara veio. Catherine estava perto da entrada, a receber os convidados. Tinha se tornado fundamental para o sucesso da galeria, usando as suas ligações para atrair doadores e apoiantes. Edward estava sentado numa cadeira junto à janela. Tinha tido outro pequeno susto de saúde há 2 meses.
Nada grave, mas o suficiente para o abrandar. Cansava-se facilmente agora, mas os seus olhos brilhavam enquanto observava as pessoas admirar as obras de arte. Tara chegou com um acompanhante, um médico do seu hospital. Ela piscou o olho a Amara. Finalmente a seguir o teu conselho sobre aventurar-me. Já era tempo, Amara provocou. Lucas, agora com 11 anos e mais alto, desvendou uma placa perto da entrada. Lia-se: Legado é amor preservado. Daniel tinha-a desenhado. Amara tinha encomendado a um artista local que a criasse. Juntos, tinham construído algo significativo. A noite decorreu sem problemas. As pessoas elogiavam as obras de arte. Várias peças foram vendidas. Novos artistas inscreveram-se para futuras exposições. Quando o último convidado partiu, Amara sentiu-se orgulhosa e exausta. Vamos, disse Daniel pegando na mão dela. Vamos apanhar ar. Caminharam até a pequena praia atrás da casa senhorial. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As ondas batiam suavemente na costa. Sentaram-se na areia. Amara, encostada ao peito de Daniel. Consegues acreditar que estamos aqui? Perguntou ela. Depois de tudo? Alguns dias não. Alguns dias parece um sonho. Bom sonho ou mau sonho? O melhor sonho. Ele beijou-a no topo da cabeça. Embora tenha a certeza de que estou acordado. Um carro parou junto à casa. Viraram-se para ver uma carrinha de reportagem. Oh, não, disse Amara. Esqueci-me da entrevista. Tinham concordado em fazer uma reportagem para a estação local. Uma peça sobre a galeria e a sua missão. A repórter era uma jovem chamada Jéssica, que tinha acompanhado a sua história desde o início. Voltaram para a casa, sacudindo a areia das roupas. A entrevista decorreu na varanda, com o pôr do sol atrás deles. Jéssica perguntou sobre a galeria, sobre o relacionamento deles, sobre a jornada que os trouxe até ali. Depois virou-se para Edward, que tinha concordado em participar. Sr. Whitmore, quando cobrimos esta história pela primeira vez, há um ano, foi citado como tendo dito que uma esposa negra arruinaria o legado da sua família. O que diria agora? Edward ficou em silêncio por um momento. A câmara capturou o seu rosto, marcado pela idade e pela sabedoria arduamente conquistada. Diria que estava errado, disse ele simplesmente. Tinha medo da mudança, medo de perder o controle, medo de admitir que o mundo em que cresci não era o mundo em que o meu filho merecia viver. Ele olhou para Amara e Daniel de pé juntos. A minha nora não arruinou o nosso legado. Ela tornou-se nele. Ela mostrou-me que o verdadeiro legado não é sobre linhagens ou contas bancárias. É sobre amor, coragem, a vontade de crescer para além do que te foi ensinado. A sua voz embargou. Ela fez de mim um homem melhor. Tornou a nossa família melhor. E por isso serei eternamente grato. Jéssica sorriu. Isso é lindo. Mais alguma coisa a acrescentar? Catherine interveio. A nossa família estava desfeita. Nem sequer percebemos o quão desfeita até que Amara nos colocou um espelho à frente e nos fez olhar. Esse é o dom do amor. Não nos aceita apenas como somos. Desafia-nos a tornarmos-nos quem devemos ser. A entrevista terminou. A equipa arrumou o equipamento e partiu. Ao cair da noite, sentaram-se juntos na varanda. Edward e Catherine, Daniel e Amara, Tara e o seu acompanhante. Lucas adormeceu no baloiço da varanda. Sabem o que estava a pensar? Disse Edward de repente. Parecia frágil à luz do candeeiro, mas o seu sorriso era genuíno. Devíamos fazer disto uma tradição. Todos os anos, no vosso aniversário, reunimos-nos aqui. Todos nós. Família. Gostaria disso, disse Daniel. Eu também, Amara acrescentou. Catherine ergueu o seu copo de chá doce. A família, aquela com que nascemos e aquela que escolhemos. Brindaram, riram, contaram histórias enquanto as estrelas apareciam no céu. Mais tarde, quando todos tinham ido para casa ou para a cama, Amara e Daniel voltaram para a praia. A lua estava cheia, refletindo-se na água. Ficaram na beira das ondas, abraçados. Alguma vez pensas naquela primeira noite? Perguntou Daniel. Na gala, o tempo todo. Se pudesses voltar atrás e mudá-la, farias isso? Amara pensou nisso. Sobre a dor e a luta, sobre o julgamento e as dificuldades, sobre tudo o que tinham superado para chegar até ali. Não, disse ela finalmente, porque tudo isso, cada momento difícil, trouxe-nos a isto. A nós, ao lar,
Daniel concordou. Beijaram-se enquanto as ondas lhes lavavam os pés. Atrás deles, a casa senhorial brilhava com uma luz quente. À frente, o oceano estendia-se infinito e cheio de possibilidades. Tinham perdido coisas para chegar até ali: dinheiro, conforto, certeza. Mas tinham ganhado muito mais: amor, propósito, família, um legado que valia a pena construir. E enquanto ali estavam, negros e brancos, lado a lado, eram a prova de que os melhores legados não eram preservados em âmbar. Eram criados de novo a cada geração, construídos sobre coragem e esperança e o ato revolucionário de amar para além das fronteiras. Em algum lugar na casa, Edward Whitmore dormia pacificamente pela primeira vez em meses. No seu escritório, o retrato restaurado de Elizabeth Whitmore pendia num lugar de honra, uma bisavó que ele nunca conhecera, cujo rosto o lembrava que a mudança também fazia parte da sua herança. Num hospital do outro lado da cidade, Tara terminou o seu turno e pensou em segundas oportunidades. Em Lisboa, Lucas sonhava com arte e família e pertença. E numa praia em Portugal, duas pessoas abraçavam-se e observavam a lua nascer. Tinham lutado por isto, ganharam isto, escolheram isto. Tinham sido avisados de que o seu amor arruinaria tudo. Em vez disso, tinha-os salvado a todos. 6 meses depois, Amara descobriu que estava grávida. A notícia chegou numa manhã de terça-feira. Ela sentia-se cansada, com náuseas. Tara tinha insistido para que fizesse um teste. 2 linhas cor-de-rosa. Sentou-se no chão da casa de banho, a olhar para ele. Um bebê, o bebê deles. Parte dela, parte de Daniel, parte do amor que tanto tinham lutado para proteger. Quando Daniel chegou à casa, ela encontrou-o à porta. Não disse nada. Apenas levantou o teste. O seu rosto passou por uma dezena de emoções em 2 segundos. Choque, medo, alegria, espanto. — És a sério? Sussurrou ele. Muito a sério. Ele pegou nela e girou-a, ambos a rir e a chorar ao mesmo tempo. Contaram à família naquele fim de semana. Catherine chorou de alegria. Tara fez piadas sobre ser a tia divertida. Lucas queria saber se podia ensinar o bebê a desenhar. Edward segurou as mãos de Amara e disse simplesmente: obrigado, por nos dares um futuro. 9 meses depois, nasceu a filha deles. Deram-lhe o nome de Elizabeth Tara Whitmore. Beth, para encurtar. Era perfeita, pequenina, linda, com os olhos de Daniel e o sorriso de Amara e um futuro cheio de possibilidades. Edward conheceu-a no hospital. Ele segurou a sua neta com as mãos a tremer e lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Olá, pequenina, sussurrou ele. Bem-vinda à família. Deixa-me contar-te sobre a tua atriz-avó. Ela era corajosa como a tua mãe, forte como o teu pai, e ter-te-ia amado muito. Catherine tirou fotografias. Tara pairava por perto, pronta para dar conselhos médicos. Lucas apertou o rosto contra a janela do quarto do hospital, acenando excitadamente. E Amara, observando o seu marido assegurar a filha, enquanto o pai olhava com orgulho, sentiu algo assentar no seu peito. Paz. Paz completa e total. Tinham construído isto, contra todas as probabilidades. Através da dor e da luta, e de momentos em que desistir parecia mais fácil, tinham construído uma família, um legado, uma história de amor que seria contada por gerações, uma história que provava o que Amara sempre soubera: o amor não destruía legados, criava-os, tornava-os reais, fazia importar. E enquanto o sol se punha fora da janela do hospital, pintando o céu em cores demasiado belas para palavras, Amara fechou os olhos e sentiu-se grata, pela dor que os tornou mais fortes, pela luta que provou o seu compromisso, pelo amor que mudou tudo. Ela abriu os olhos e olhou para a sua família, escolhida e dada, de sangue e de laços. Isto era legado, isto era lar, isto era tudo. A entrevista tornou-se viral. As palavras de Edward: ela não arruinou o nosso legado, ela tornou-se nele, foram partilhadas nas redes sociais, citadas em artigos, usadas em discursos sobre família, aceitação e crescimento. Pessoas de todo o país entraram em contato, contando as suas próprias histórias de amor interracial, de rejeição familiar e eventual aceitação, sobre a coragem de escolher o amor em vez da aprovação. A galeria do legado Whitmore expandiu-se novamente. Adicionaram uma ala de educação,
oferecendo aulas de arte gratuitas a crianças de todas as origens sociais. Amara desenvolveu um programa que ensinava técnicas de restauro a jovens artistas. A empresa de design de Daniel prosperava. Ele especializou-se na criação de espaços que uniam comunidades. Edward viveu o suficiente para ver a neta começar o jardim de infância. Morreu tranquilamente aos 70 anos, sentado na sua poltrona favorita, com vista para o jardim que Elizabeth outrora cuidara. No seu funeral, Daniel discursou. Falou sobre a jornada do pai. Como um homem orgulhoso aprendera a humildade. Como o medo dera lugar ao amor. Como nunca é tarde para mudar. Catherine viveu mais 15 anos. Passou-os a viajar com a família de Tara, a fazer voluntariado na galeria, a ensinar a Beth sobre arte, história e o poder da persistência. Lucas cresceu e tornou-se artista. A sua primeira grande exposição foi na Galeria do Legado Whitmore. Pintou retratos de famílias, de todos os tipos de famílias, celebrando a diversidade e o amor. Tara casou-se com o seu médico. Tiveram 3 filhos que passavam todos os verões no solar com os seus primos. E a Beth cresceu sabendo que vinha de uma história de amor. Uma história verdadeira, complicada, difícil, mas totalmente recompensadora. Cresceu vendo o rosto da mãe no retrato da sua trisavó, compreendendo que carregava a história no sangue. Complexa, bonita, real. Cresceu sabendo que o legado não era algo que se herdava, era algo que se conquistava, todos os dias, com amor.